Olá, você que nos acompanha pelo site RD News, pelo RDTV, o programa de TV Web, traz hoje um assunto muito importante, muito sério para a nossa saúde. É claro, todo mundo já tem essa informação de que a maior parte dos problemas de câncer de pulmão é causada pelo tabagismo, pelo uso de cigarros. Mas será que esse tal de cigarro eletrônico que está aí correndo entre as rodas da juventude e até crianças, faz mal também? Faz tanto mal assim? Pode provocar câncer? O Ministério da Saúde recentemente divulgou a informação de que as empresas que comercializavam estavam proibidas. O cigarro eletrônico é proibido no Brasil. Então, hoje, o nosso convidado é o médico pneumologista, Dr. Clóvis Botelho, que já esteve aqui conosco falando sobre os problemas da seca que a gente ainda está vivendo aqui no nosso estado, na nossa cidade. Fizemos essa entrevista em 2020, passou tanto tempo, né, doutor? Obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo novamente. E eu queria já que o senhor iniciasse, primeiro falando dessa relação, né? Fumar e ter câncer. Né? Quais são os desafios da modernidade? Ainda existem muitos casos? Bom dia, Letícia. Bom dia a todos aos telespectadores. Olha, essa relação tabagismo e câncer de pulmão é bem antiga. Aliás, foi um dos motivos que começaram seus estudos e a tentativa de proibição ou de controle do tabagismo no mundo, né? Começaram a aparecer os cânceres nas pessoas que fumavam na década de 50. A partir daí, cada vez mais se viu-se essa associação. Era uma doença principalmente de homens, pouco em mulheres, porque, na verdade, quem fumava mais era os homens, as mulheres fumavam menos. Mas, mais recentemente, a taxa de incidência de câncer de pulmão em homens e mulheres está se aproximando. Em alguns lugares do mundo já existe essa relação 1 para 1, e tem algumas com tendência de crescer nas mulheres. Isso porque nós temos vendo um crescimento muito grande do tabagismo entre as mulheres. No Brasil ocorreu uma coisa interessante. Na década de 80, 90, era cerca de 40% de taxa de tabagismo, né? 40% da população fumava. Hoje nós temos somente 10%. Então, políticas públicas implementadas ao longo desse tempo foram importantíssimas para o controle dessa endemia, que não deixa de ser uma doença, né? O tabagismo. Além do câncer, provoca outras doenças, DPOC, enfisema, bronquite crônica, outros tipos de cânceres, doenças cardiovasculares, derrame, infarto. Quer dizer que isso já está sobejamente estudado e já tem evidência científica muito, muito forte. Com relação ao câncer, eu só gostaria de fazer um alerta aí, que é para quem fuma, né? Que, na verdade, a associação do câncer com o tabagismo, de qualquer forma, o tabagismo, é cerca de 90% dos cânceres de pulmão tem relação com o cigarro. Quer dizer que se você não quer ter câncer de pulmão ou outros tipos de câncer, não fume. Ou então, se fuma, pare de fumar e faça um controle periódico. O tempo em que a pessoa fuma, né? Porque tem gente que fala, mas eu fumo eu já ouvi 12 anos e nunca tive nada, está lá com os seus 60, 70. Ele influencia nesse aparecimento desse câncer? Uma pessoa que, por exemplo, fumou menos, ela pode também desenvolver o câncer de pulmão, doutor Clóvis? Com toda certeza. Na verdade, as doenças todas, elas são multifatoriais, que a gente chama, né? Tem um componente genético, que a pessoa tem uma predisposição para ter o câncer, tem as condições a gente chama de fatores externos, ou estimulantes, no caso é o tabagismo, né? Então, o tempo de tabagismo é importante. A maioria das pessoas que têm câncer de pulmão, eles têm câncer de pulmão depois de 20, 30 anos de tabagismo. Mas tem alguns que com 10, 15 anos. Quer dizer, que importa tanto o tempo quanto a quantidade, que a gente chama de carga tabágica. Quanto maior o número de cigarros que ele fuma num dia, quanto mais precoce ele iniciou esse tabagismo, quanto mais intensos são as tragadas, tem relação direta com a formação do câncer. Ele demora muito mais para ser diagnosticado, mas ele já existe lá há 10 anos, talvez, antes do aparecimento dos sintomas. É esse que a gente chama atenção, que é um tipo de câncer silencioso. Quando aparece já os sintomas, já está naquela fase assim, tipo, já está quase intratável, vamos dizer assim, né?
É por isso que a gente fala que a melhor maneira de tratar o câncer é não fumar, não nem começar. Tá? Aí veio uma coisa boa que você quando lembrou, e acho que faz bem a gente falar sobre esse assunto. As novas formas do tabagismo. Aí entra o narguilé, entra o cigarro eletrônico. No narguilé, cada hora fumada equivale a 100 cigarros. Quer dizer, é uma quantidade muito grande de tabaco que a pessoa inala. Além de outros poluentes, como o monóxido de carbono, pela queima do carvão. Agora, mais recentemente, nós estamos tendo uma epidemia do uso do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico ele começou para ajudar as pessoas que estavam querendo parar de fumar. Então, ele usou como se fosse assim, uma terapêutica para a cessação do tabagismo. Mas viu-se que, na verdade, não ajuda ninguém a parar de fumar. E, além disso, ele cria uma nova forma de dependência. E o pior de tudo, o pior mesmo, é que os jovens, como aquela pecha de que este cigarro é mais saudável, começaram a entrar nessa conta da carrochinha, como a gente fala. Né? É um engodo. Faz mal, tanto mal, ou até mais mal do que o cigarro convencional. Até que rimou, né? Se você tem aquela ideia de que aquilo é saudável, você está redondamente enganado. Nós temos visto trabalhos mais recentes, esse ano mesmo saíram trabalhos mostrando câncer em jovens. Quer dizer que, antigamente, de câncer de pulmão, a gente via câncer em pessoas mais idosas, 20, 30 anos de tabagismo. Não, mais recentemente nós estamos vendo. Quer dizer, a forma do cigarro eletrônico, pela grande quantidade de fumaça que a pessoa inala, contendo tanto a nicotina, que a pessoa está lá por sentir o prazer da nicotina, mas também substâncias agressivas que se misturam naquele tubete lá de aspiração, que ajuda a volatilizar, fazer a fumaça. Senão não sairia a nicotina dali daquele líquido. Então, para transformar aquele líquido em aerosol ou fumaça, a pessoa tem que usar substâncias. E essas substâncias a gente não conhece todas elas. Não conhece o efeito delas a longo e médio prazo. Então, nós já estamos vendo doenças que antigamente demorava muito mais para aparecer em curto espaço de tempo. Quer dizer, é uma bomba relógio que a gente não sabe quando que ela vai explodir. Então, eu parabenizo a Miriam, e especialmente a você, a trazer essa oportunidade de alertar as pessoas de que o cigarro eletrônico é uma verdadeira enganação. Aí vem a parte né, será que é isso mesmo? A indústria tabageira, principalmente no Brasil e nos países ocidentais, como tem diminuído a prevalência, ela tinha que arrumar outra forma de vender o produto. Outra forma. Aí é show o cigarro eletrônico. E o cigarro eletrônico, convenhamos, é bonito, é charmoso, Chique, parece né? um pendrive. Então, tipo Uhum. assim, o jovem sente-se, poxa, eu estou com o melhor, e fica aquela coisa, e está se enganando. E pior de tudo, o Lídice, que causa dependência maior do que o cigarro comum, porque ele tem uma concentração alta de nicotina. E as pessoas aspiram aquilo, fumam, que parece que está tomando um copo de água, um refrigerante. É muito, muito enganoso, muito enganoso. Tá? Então, o alerta tem que ser feito, tal qual na década de 80 nós trabalhávamos, começávamos, estimulava falar mal do cigarro, nós temos que começar a falar, fazer o mesmo discurso, até ver mais intenso do que, porque a juventude está entrando nessa como se fosse uma boa coisa e não é. Tá? Eu me lembro muito de uma propaganda, até institucional, né, para combater aí o uso do cigarro, que falava, lembra daquele cowboy, né, que tinha o cigarro era sempre muito ligado à saúde, ao esporte, né? Na Fórmula 1, os carros eram patrocinados por empresas, né, tabagistas, e tinha depois teve essa, lembra aquele cowboy de tal cigarro? Morreu Isso. de câncer, Morreu né? de Então, câncer. assim, talvez tenha que começar a ver novamente essa busca aí, porque é uma juventude que está encantada com algo novo, né? E às vezes na juventude, a juventude em si é meio inconsequente, não pensa, né? O senhor falou de câncer em jovens, mas assim, tem alguns outros problemas que podem surgir com o uso desse cigarro eletrônico nesses jovens, complicações, que tipos de sintomas, por exemplo, a gente tem que prestar atenção nessa situação, no uso do cigarro eletrônico, doutor?
Olha, como ele tem os malefícios da aspiração da fumaça, e é muito dependente da sensibilidade individual, como toda doença, né? Uhum. O câncer, ou vários tipos de câncer, com certeza vão estar associados cada vez mais. Mas, recentemente, 2, 3 antes da pandemia, estava começando a surgir alguns relatos de casos de pulmão de choque. A pessoa entrava em ciência respiratória, muitos iam para a UTI, muitos morriam Nossa. que assim, sem causa aparente. Aí foram fazer os estudos, evidência, mostraram que possivelmente era o uso do cigarro eletrônico, porque causava uma inflamação aguda, a gente chama de alveolite, destrói o pulmão. Isso chama-se EVALI, não é uma sigla em inglês. Lesão pulmonar aguda, ou injúria pulmonar aguda. Uhum. E com frigir dos ovos, no decorrer do tempo, 2018, 2019, foi se constituindo grande evidência de que era pelo cigarro eletrônico. E por quê? Descobriram metais pesados, alguns tipos de agregado que coloca-se naqueles tubetes para ajudar na formação, porque a fumaça é irritante, né? Como é que transforma a fumaça em agradável? É colocando substâncias químicas, aditivando o negócio. E esses aditivos têm várias substâncias, e muitas delas são aldeídos, substâncias já conhecidamente altamente tóxicas para a via aérea, e alguns metais pesados também que estão lá. Então, no lavado pulmonar dessas pessoas, foram encontradas essas substâncias. Aí associou ao grande uso do cigarro eletrônico do paciente nos últimos dias, aí chegou à conclusão que era ele. E hoje já está consolidado essa sigla, e com certeza é uma doença que está aumentando o número de casos, porque nós continuamos, a juventude continua fumando, né? Então, além desse EVALI, todas as outras doenças, por exemplo, o indivíduo tem asma, ele fumar um cigarro eletrônico é um irritante a mais. Então ele vai ter crises. Se ele tem uma bronquite crônica, vai ter crise. Quer dizer que se a pessoa tem uma doença, por exemplo, tipo doença cardíaca, uma arritmia ou uma hipertensão, ele pode estimular, porque é um agressivo a mais, e esse material é absorvido pela corrente circulatória e circula em todo o organismo. Então, se nós estamos inalando substâncias altamente tóxicas, muitas delas desconhecidas, porque a gente estudou tudo ainda, né? Então, possivelmente, no decorrer dessa próxima década aqui, vão surgir muitas outras doenças relacionadas, porque não tem como, né? Se eu estou inalando substâncias agressivas, eu vou querer que vai ficar tudo bem? Impossível, impossível. Eu busquei aqui, quem nos acompanha, talvez já tenha ouvido falar ou conheça, tem uma produtora cultural aqui de Mato Grosso, a Madonna Arruda, ela tem 50 anos e ela ficou internada, no dia da publicação, ela já estava há uma semana internada no Hospital Municipal de Cuiabá com pneumonia bacteriana atribuída ao uso do cigarro eletrônico. E aí ela postou nas redes sociais, fez um apelo para os jovens contando o relato dela. E eu acho que assim, talvez seja muito importante quem tenha teve esse tipo de experiência e tenha essa consciência de compartilhar, essa informação, porque os jovens eles também ouvem muito quem está nesse meio, né? Então, assim, como aí no caso a gente está falando com um especialista, o Dr. Clóvis está explicando aqui, né? Mas, doutor, como alcançar aí esses jovens que vêm de uma pandemia? A gente viveu um momento assim mundial de muito isolamento, sem convivência social. Os jovens precisaram ficar retidos, contidos, né, dentro de casa, com aulas online. E eu acho que agora, principalmente, parece que há assim uma ânsia por aproveitar a vida, por aproveitar que está cheio de evento, né? Como trazer essa consciência para a saúde? Eu acho que a maior lição que nós recebemos nesse tempo foi justamente preocupar com a nossa saúde, cuidar da nossa saúde, para a gente viver bem, né? O que o senhor diria aí para essa juventude, assim, que está nos ouvindo, ou que os pais estão ouvindo e falou, tem um recado do Dr. Clóvis para você. Olha, no iniciar, essa história de que venderam para você que o cigarro eletrônico é menos mal, não, é mentira. Mentira, mentira, mentira mesmo. Cigarro, tabagismo faz mal. E além do tabaco da nicotina que você está inalando, que daria prazer para você, que a gente sabe que é prazeroso,
porque senão ninguém ficaria dependente, né? Ele traz inúmeras substâncias, edulcorantes, açúcares, e se for listar, tem um monte de coisas que você não precisa disso, mas para inalar aquele produto, você tem que inalar também essa substância. Essas substâncias é dependente da característica do indivíduo. Suscetibilidade. Aí tem a parte genética, tem influência ambiental, um monte de coisa. Então, você não sabe se você vai ter uma reação grave como o EVALI, que você vai para a UTI e vai ficar em maus lençóis. Ou se vai desenvolver um câncer, ou se vai ter uma doença cardíaca ou pulmonar. Nós sabemos, pelo histórico do tabagismo ao longo dos últimos 70 anos aí, que o tabagismo é um malefício. Em termos de políticas públicas, o Brasil já está fazendo a sua parte, lógico. Já estava proibido o cigarro eletrônico, a comercialização do cigarro eletrônico no Brasil. O lobby lá do Congresso e pressionou, fizeram uma segunda chamada de audiência pública, e as nossas associações, tanto de pneumologia, associação médica, todo mundo da área da saúde, brigou tanto que conseguiu bloquear a possível autorização da comercialização do cigarro eletrônico. Quer dizer que não adianta nada o poder público fazer a sua proteção na sociedade se as pessoas vão no câmbio paralelo, no contrabando, comprar o produto. Eu acredito que está errado, né? Se é contrabando, você está infringindo uma lei comprando o contrabando. Segundo, que é uma coisa péssima, é um mau negócio. Aquelas pessoas que eram fumantes e que utilizaram o cigarro eletrônico para parar de fumar, vocês viram que não adianta nada. Pelo contrário, vocês trocaram a dependência de um para outro, que você nem sabe o que pode acontecer com você. Então está na hora de abrir os olhos, e o papel da mídia, de divulgar, de alertar nas escolas, em todo quanto é lugar, que tem pessoas preocupadas com a saúde, tem que alertar dos riscos desse tipo de cigarro. A juventude está sendo enganada e a indústria está gostando, porque está vendendo e o negócio é caro, não é produto barato que você compra R$ 5, não. É caro, tem produtos muito caros. Né? Tem muita gente enriquecendo às custas desse, né, dessa Exatamente. modinha, desse vício aí. Antes da gente encerrar, doutora, só me lembrei de uma questão também que eu queria, talvez seja uma dúvida de muitos. A ligação do cigarro, especialmente o cigarro eletrônico, com a bebida, energéticos, que isso daí vem muito nas baladas, né? Ela traz um prejuízo maior? Tem problemas, digamos, podem ocorrer problemas maiores, essa junção aí? Bem lembrado, Alice. É uma coisa que nas baladas, né, usa-se muito bebida destilada com esses energéticos, e a base desses energéticos são substâncias que têm cafeína, né, que é altamente estimulante o sistema cardiovascular. Ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a taquicardia e faz vasoconstrição. A mesma coisa que a nicotina faz, quer dizer que você tem um efeito somativo, né? Você já tem um impacto da nicotina provocando aumento da frequência cardíaca e muita vasoconstrição, principalmente da periferia. Quer dizer que você diminui o fluxo sanguíneo nos seus órgãos. Aí você junta com uma outra substância que também causa esse mesmo efeito. Aí são dois desastres, né? Duas coisas agressivas para o sistema cardiovascular. O principal motivo dessa associação, causa, né, pode ser taquicardias, quem tem tendências para ter arritmia vai ter mais arritmia mais grave, quem tem alguma lesão coronariana pode desenvolver uma doença coronariana, como um infarto, ou alguma coisa semelhante. Então, é um risco dobrado. Bom, doutor, alguma questão que a gente não abordou que o senhor gostaria de trazer aqui para a gente encerrar? Olha, acho que o mais importante é isso que vocês estão fazendo, é divulgar, porque a pessoa, acho que tem o livre-arbítrio de escolher o que quer fazer da sua vida. Naturalmente, quando a pessoa é criança, os pais podem conversar e tentar proibir, né? Mas depois que a pessoa tem 18 anos, ele tem o direito de fazer o que quer da vida. Agora, só não vai falar que não sabia, como antigamente era o tabagismo, que era comum, que era divulgado, que era associado às boas coisas, e depois as políticas públicas mostraram, não é bem assim. Mas a pessoa quer, tanto é que diminuiu, né? Diminuiu a taxa enorme.
Nós esperamos que com essas divulgações, com esses esclarecimentos, nós possamos frear essa epidemia. Eu sei que é um trabalho árduo, mas tem que ser constante, não pode ser um aqui, ai, deu um ano que vem, fazer. Não, tem que ser constante. Aí o poder da escola, da mídia, de todas as pessoas preocupadas com saúde, de alertar e de orientar essas pessoas a não começarem. E se já estão nesse processo, tentar a cessação. É difícil parar para algumas pessoas? Sim, mas existem soluções, existem projetos nas cidades, no SUS, em todo quanto é lugar tem programa de cessação do tabagismo. É a mesma formulação do tabagismo tradicional. Só que a pessoa tem que ter a vontade. Eu quero. Não é eu preciso. Preciso, todo mundo precisa. Agora, eu quero, essa é uma chave para a pessoa tomar a decisão para poder parar de fumar. Qualquer tipo de tabaco. Ok, doutor Clóvis, muito obrigada novamente pela sua disponibilidade, seu tempo, as suas informações. Eu espero que assim quem está nos assistindo ajude a compartilhar essa informação, principalmente para o jovem. Jovem, seja esperto, seja inteligente. Você está fazendo enriquecer a gente aí, depois não são eles que vão pagar o tratamento, não é? Uma dica que eu dava para os meus filhos agora, eu tenho filhos jovens que já são cabeça, né, feita, mas eu falava para eles, quando alguém vier oferecer para você experimentar só uma, não faz mal, já fala que você já provou uma vez e deu mal, né, foi ruim, passou mal e pronto, porque aí não fica a insistência, e olha que já deu certo, viu? Pode, Isso é muito bom. pode, É uma pode boa dica. com É essa uma boa dica dica. aí, viu? Isso aí é experiência de mãe. Obrigada, Maravilha. então, novamente, doutor. Ok, um bom dia para todos. Joia, até a Saúde e próxima, paz. então. Até a próxima. Tchau, tchau.